A paz do Senhor, irmãos. Vocês estão bem? Que maravilha. Por gentileza, quero se assentar. Agradecemos a Deus por esta grandiosa oportunidade de poder estar mais uma vez aqui em Campo Mourão, onde convivemos por um período de 10 anos. Eu vivi aqui desde 1967 a 1977. Então, foi um período muito bom, e muita aprendizagem. E eu agradeço a Deus pelo meu professor, o pastor Anunciação. Foi um grande professor e pôde me lapidar, tirar muitas dificuldades da falta de experiência como obreiro. Agradeço muito pela vida do pastor Anunciação, que eu sempre digo para os meninos, é teu pai, mas é meu pai também. E convivi aqui por muito tempo. Eu acho que deve ter algumas pessoas dos mais velhos por aqui que se lembram da minha passagem por aqui há quase 50 anos atrás, ou mais, né? E graças a Deus por isso. Quero dizer aos irmãos que a gente já vive em Guarapuava há 34, vai completar 34 anos, né? Não sei como é que o povo aguenta um pastor há 34 anos. Mas são muito pacientes, são muito amorosos, têm muita disponibilidade para colaborar com a gente. Eu louvo a Deus também, porque aqui em Campo Mourão, a gente pôde, em meio a tantas coisas que ocorreram, a gente ter a oportunidade de criar uma campanha evangelística chamada Semeadores de Boas Novas. Essa campanha teve uma duração muito grande. E nós vivemos aqui em épocas de muito avivamento, principalmente aqui no Cine Império, para os mais velhos que conheceu, houve um momento grandioso, onde nos reunimos muita gente. E Jesus fez muitos milagres. Muitos milagres. Eu vi, por exemplo, milagres aqui ocorrendo. Eu vi milagres aqui ocorrendo que foram bênçãos de Deus. Eu não sei se vocês já viram um milagre dessa forma, mas aconteceu lá no Lar Paraná, em período da campanha Semeador de Boas Novas. Uma pessoa quebrou o osso do fêmur, não podia fazer uma cirurgia. Ele veio na campanha, numa noite, Jesus emendou esse osso. Louvado seja o nome do Senhor. E muitos outros milagres de pessoas que tinham paralisia por questões de derrame e saíram com toda a saúde, né? E a gente conviveu com isso muito tempo, com essa campanha Boas Novas, depois foi ali para Piabiru, e nós tivemos essa campanha sendo realizada em vários lugares do Paraná, inclusive em Irati. Nós estivemos em Irati com esse mesmo grupo, e foi uma bênção naquela cidade. Daquela campanha que houve naquela cidade, Semeador de Boas Novas, em Irati, ficou formada uma congregação chamada São João, que hoje é uma grande igreja. Além de tudo isso, havia naquela cidade um leproso, uma pessoa desenganada dos médicos, a sua pele estava praticamente se deslocando, colocava qualquer lençol, quando tirava o lençol, tirava com a pele. E aquele homem não era crente, já tinha procurado todos os recursos, os médicos enganaram. E a família daquele homem disse, olha, aí tem um grupo de gente que está orando por aí, por que você não vai lá? Aí a família resolveu levar esse leproso para lá, e naquela noite,
Jesus curou o leproso. E aquele homem se tornou um pastor. E hoje tem muitíssima gente que é salva por causa daquele milagre, daquela família. Louvado seja o nome do Senhor. E como nós tivemos aqui por muito tempo, na frente desta campanha, aí mais tarde, Deus, por sua grandiosa misericórdia, depois de muito tempo, há 25 anos atrás, Deus falou comigo de uma maneira muito específica, me direcionando a realizar uma campanha de missões internacional, um culto com muita gente, e vocês sabem que as pessoas respeitam o pastor presidente, principalmente da minha idade, né? O Haroldo já respeita, agora imagina da minha idade, né? Aí o camarada me pegou, o profeta pegou assim pelo pulso do braço, me arrastou, levou lá no meio da igreja, e disse a seguinte maneira: assim como eu dei as nações a Abraão, eu também darei a ti. Eu praticamente não entendi exatamente nada. Nações? Como? A gente vive aqui no Brasil com muita dificuldade. Como é que vai dar nações? Aí fiquei assim naquela espera, né? Pensando, mas o que será? O que vai acontecer com isso, não é? Mas eu sou pentecostal, acredito em profecia, acredito no poder de Deus. Eu vi aqui o obreiro aqui lendo sobre o capítulo 8 de Romanos, né? Eu acredito na operação do Espírito Santo. Aí, de repente, passou mais um tempo, levantou uma pessoa lá do meio, veio aqui onde eu estava no púlpito e falou assim: outros povos te esperam. Meu Deus, e agora? E quando menos espero, eu fui me preparando, e Deus foi me preparando também para uns caminhos que não era muito agradável, mas Ele foi me lapidando, até que eu decidi. Eu consultei 10 pastores antes de tomar a decisão. O último pastor que eu consultei foi o pastor Anunciação. E vocês sabem como é que a Anunciação é, né? Aí eu perguntei para ele com muito temor e tremor. Temor e tremor. Perguntei para ele lá em Curitiba: olha, vou tomar uma decisão, mas eu queria que o senhor, por favor, se o senhor não aceitar, se o senhor não concordar, pelo menos orem por mim. Aí eu contei a história para ele. Aí ele baixou a cabeça e falou assim: vai em frente, eu vou orar por você, Deus vai te abençoar, eu vou te ajudar. Então, mas se o meu pastor falou isso, agora eu vou mesmo. E sabe, irmãos, eu fui, chegando 12 de dezembro em Atlanta, Estados Unidos, sem falar nada de inglês, não falo até hoje, com as malas nas mãos, junto com a minha esposa, e começamos a juntar o que podia juntar de pessoas que a gente conhecia por lá. Ajuntamos 15 pessoas, das 15 ficou 12, e alugamos o primeiro salão, isso há 21 anos atrás. Sabe, irmão, quando a igreja estava super lotada, 12 pessoas, botava mais ou menos 4, 3, 5, e ao passar do tempo, eu fui inesperadamente surpreendido pelo meu filho. Só tenho um filho, 4 filhas. Ele não queria ser pastor, porque quando ele nasceu, já era obreiro. Eu não quero ser obreiro, pastor, porque pastor sofre demais, e eu não sei lutar com as suas armas. Falou para mim assim, não sabe. Aí se tornou professor universitário da universidade, se tornou reitor das extensões da universidade, e ele estava muito bem, funcionário público, situação boa, casa boa, carro bom, casado com a criança, ótimo. E o que eu vou fazer? E eu me batendo, correndo para cima e para baixo, e vai lá nos Estados Unidos, volta aqui, vai lá, e vai aqui. Aí, de repente, ele foi lá falar comigo:
pai, eu quero falar com o senhor. O que você quer falar? Ah, sim, eu quero falar que eu não estou suportando mais. Eu tenho que tomar uma decisão. E a minha decisão é deixar tudo para servir ao Senhor. Falei, mas você sabe do sofrimento. Por isso que eu não queria ser pastor. Ah, e você sabe disso? Sei. Está disposto a pagar o preço? Estou. E outra coisa, eu não quero que o senhor tenha escolha para mim. Escolha o lugar que o senhor quiser, para onde quiser, e me mande. Eu quero ir com qualquer outro. Não fique preocupado comigo. Tá bom, ótimo, então vou orar. Vou orar. É isso mesmo? Tem certeza? Tenho. Você sabe que vai ter que largar tudo? Sei. A universidade vai largar? Vou. Você vai deixar de ser funcionário público? Vou. Então tá bom. Aí, passado um tempo, eu falei, você vai para os Estados Unidos, porque ele não queria ir para os Estados Unidos. Você vai para os Estados Unidos? Ah, vou. Se eu estava andando, vou. E foi. Trabalhar em limpeza de casa de americano, para ganhar dinheiro ali e cuidar da igreja. Dormindo mal, sofrendo mal, deixou o status lá em cima para fazer isso. Sabe o que aconteceu? Depois de 21 anos, hoje nós temos mais de 300 igrejas. Hoje nós somos mais de 30 mil crentes no mundo. Glorificado seja o Senhor. E Deus nos abençoou poderosamente. Hoje estamos em 25 países, 12 estados. Louvado seja o nome do Senhor. Então, glorifico a Deus por tudo isso, por aquilo que Deus fez em nossas vidas, e Deus está abençoando a cada um de nós. Eu poderia aqui, talvez, assim, não posso também deixar de falar para vocês. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, precisava dar nome à entidade para registrar a igreja no país. Então, quem estava preenchendo a documentação falou para mim, pastor, escolhe 3 nomes. Eu falei, meu Deus, e agora? Que nome que eu vou escolher? Ah, já sei. Vou escolher o primeiro nome, Ministério Semeadores de Boas Novas. E escolhi mais 2 nomes. O primeiro passou. Aí, o nome que nós tínhamos aqui, hoje está em 25 países. Louvado seja o Senhor. Campo Mourão não ficou esquecido, porque o nome da campanha nós resgatamos e hoje não tem mais como apagar, porque hoje está em todo o mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, eu agradeço muito a Deus por todos vocês. Irmãos, eu podia aqui tomar tanto tempo contando testemunho de coisas que passei por aqui, por outros lugares, mas a gente vai aproveitar o tempo para falar a palavra de Deus. Eu gostaria que depois vocês nos ajudassem. Vamos ler o capítulo 15 do Evangelho segundo escreveu São Lucas, e o versículo de número 11. Eu ouvi aqui a apresentação, a grande maioria são crentes. A grande maioria vieram para ouvir a voz de Deus. É isso ou não? Vieram para ouvir a voz de Deus? Quer ouvir a palavra de Deus? Você sabia que eu ia pregar hoje? Não. Então Deus me trouxe aqui para falar com vocês. Não sei nada da vida de vocês, porque faz quase 50 anos que eu passei por aqui. Não sei nada. Sabe quem sabe? O Espírito Santo amado, e sabe de todas as coisas que vocês precisam. Capítulo 15 do Evangelho segundo escreveu São Lucas, e o versículo 11. Eu poderia ler todo esse relato, mas eu tenho certeza que vocês participam de escola dominical, vocês participam de estudo bíblico, e nesse assunto vocês já ouviram falar milhares de vezes. Quem vive aqui há muitos anos, né? Já ouviu isso milhares de vezes. Então não há necessidade de fazer uma leitura extensa, até porque nós vamos aproveitar bem o nosso tempo. E eu queria que vocês todos fizessem uma leitura congregacional desse texto. Vamos lá? 1, 2, 3. Mais uma vez. Agora vamos fazer aquela leitura pentecostal, mais forte um pouco. Vamos lá? 1, 2, 3.
Muito bem, graças a Deus. Como nós não vamos pregar hoje, vamos ensinar, vamos conversar, vamos palestrar, não há necessidade de ficar gritando com aqui, não é? Eu nem trouxe toalha aqui para enxugar o suor. Entendeu? Não critico quem faz isso, porque se ele soa, tem que enxugar, não é verdade? Então, quantos filhos tinha o homem? 2. E quem falou desse homem? Jesus que falou. Jesus falou, tinha um certo homem e tinha 2 filhos. Mas só era 2 filhos mesmo? Não, tinha mais coisas, não é só 2 filhos. Ele tinha uma fazenda, ele tinha gado, ele tinha roupa de sol, porque deu roupa para o filho depois quando voltou. Ele tinha músicos, já viu fazendeiro com músicos? Porque lá teve, foi feita uma festa, tinha músicos. Se não tem, ele empreitou pelo menos, né? Tinha músicos também. Tinha funcionários, ele tinha funcionários lá também. Ele devia ter lá, entre muitos serviços, ele devia ter lá um refeitório muito grande, porque os funcionários deviam comer por lá, porque a Bíblia diz que os funcionários eram bem tratados. Então, ele tinha 2 filhos. Aí, nós queremos hoje, não vamos pregar sobre nem o filho mais velho, nem o filho mais novo. Vamos pregar sobre esse homem que tinha 2 filhos. Eu ouvi aqui alguém falando sobre o culto da família. É isso ou não? Hoje não é o culto da família? Então, o culto da família, eu vou falar sobre família. Esse homem tinha 2 filhos. O que me chama a atenção é a forma como esse homem trabalhava. Como ele trabalhava. Sabe, irmão, o texto bíblico diz, não é esse texto que fala, mas o texto bíblico diz que aquele que não trabalha é bom que não coma. Se o camarada não trabalha, então é bom não comer. Porque tem os parasitas. Você conhece os parasitas? Aquele cunhado que vem para a casa do outro e nunca mais sai da casa. Aquela cunhada que vem da casa e vem com as crianças tudo, nunca mais volta da casa. Acontece isso. Sabe daquele camarada que vive estudando o tempo todo? Ele tem 60 anos estudando, nunca trabalha. O tempo dele é só estudar. O que é que você está fazendo? Estou estudando. Está fazendo? Estou estudando. Vai estudando toda a vida inteira assim, vai aposentar estudando? Mas tem gente assim, que ele fica estudando o tempo todo, e o pai é obrigado a sustentar ele, a mãe é obrigada a sustentar ele, porque ele fica estudando. Eu conheço pessoa que ele ficou estudando, casou, a mulher trabalha e continua estudando. Então, a meu modo de ver, esse cara está errado. Tem que ser inteligente, mas nem tanto assim, né? Um camarada que trabalha, estuda e nunca ganha dinheiro nenhum, nunca desenvolve uma tarefa nenhuma. Então é problema. O que me chama a atenção é que esse pai trabalhou. Ele trabalhou. E a Bíblia é clara dizendo assim, que não são os filhos que entesouram para os pais, mas os pais que entesouram para os filhos. E tem pai muito descuidado também. Pensa bem, o cara não faz nada, os filhos ficam de casa em casa, ele não tem nada, aí os filhos crescem. E lá na frente os filhos precisam estudar, mas o pai não tem condição nenhuma, porque não faz por onde ter. Aí os pais acham que os filhos que são obrigados a trabalhar para ele, porque tem pais também muito folgados. Ele não trabalha, mas ele quer que os filhos trabalhem, ele quer que as filhas trabalhem. Tem mães assim também. Inclusive na minha família, tem parente que é assim. A mãe é muito folgada e as filhas têm que ficar a vida inteira trabalhando para sustentar ela. Gente, a vida é uma gangorra. Tem hora
ao início da vida, os pais estão em cima e os filhos estão embaixo. Por quê? Porque os filhos são inteiramente dependentes. Eles precisam de comida, de tratamento, de cuidado, de escola, de faculdade, até quando vai se casar precisa de uma ajuda. Mas, de repente, a vida, a gangorra vira. Quando a gangorra virar, os pais têm que estar embaixo e os filhos em cima. Porque os filhos se estudaram, conseguiram alguma coisa, o pai agora já está velho, está meio cego, bem banguelo, não pode andar mais, não pode trabalhar mais. E quem vai sustentar esses velhos? Vocês sabem que cuidar de velho, nem o Estado quer cuidar de velho. Porque se o Estado tivesse interesse em cuidar de velho, ele colocaria um asilo em cada esquina. Por que não colocam um asilo em cada esquina? Porque o Estado não tem interesse em velho. Você já viu greve de aposentados? Não existe greve de aposentado. Então, se você não investe no teu filho hoje, amanhã você vai ter problema. Se você não investe em amizade, cultura, dinheiro, tempo, paciência, ensinamento, disciplina, você não ensina hoje, amanhã você vai estar com um problema. Porque amanhã você precisa dos filhos de qualquer maneira. Ninguém vai se interessar de cuidar de você. E em vez de você ficar um velho, rabugento, crica, cheio de problema, lá na esquina, se você investir no seu filho, na sua filha, ela vai ter misericórdia de você, vai te amar, vai te respeitar, vai te colocar dentro de casa, vai dar tudo o que você precisa, por quê? Você investiu nele. Então, isso é muito importante. Pastor, se eu soubesse hoje, eu tinha dado uma desculpa, tinha ficado em casa por causa da chuva. Não, você veio exatamente porque Deus precisa falar com você. Shalamahai, Akarabassuri, Andakai. Então, esse pai era um fazendeiro. Por que era fazendeiro? Porque trabalhou. Porque tinha uma boa administração, porque ele conseguiu alguma coisa. Aí vem um outro lado da história. Ele tinha 2 filhos, e o mais novo chegou para o pai e disse: eu quero a minha herança. Espera aí. Alguém até argumenta dizendo, mas ele pediu uma coisa injusta porque o pai não morreu. Ele pediu uma coisa injusta porque ele não tinha direito. Não, ele tinha direito. Porque aqui não aparece a figura da mãe. Se acontecer como aconteceu comigo, por exemplo, agora há pouco tempo, que eu perdi a esposa faz uns 6, 7 meses, aí a minha esposa morreu, os filhos têm direito, 50%. E você não pode imaginar depois que morre uma pessoa na casa. Como é difícil. Ainda bem que meus filhos são bem crentes. Que nenhum deles disser, pai, eu sou obrigado a dar a metade da minha herança, pagar por a minha herança. Nós falamos, pai, se for possível, nós queremos deixar com o senhor. E a minha nora ainda foi muito mais ativa. Falou, olha, eu faço questão que a nossa parte fica com o pastor Antônio, porque tudo que ele põe a mão, Deus abençoa. Então, se pôr na minha mão, talvez acabe, mas na mão dele a coisa funciona. Então, ela foi muito sábia, né? Mas esse filho não, ele pediu 50%, ele pediu a metade, e esse pai não disse que não ia dar. Esse pai não disse que não ia dar, porque ele tinha um direito. Aqui não aparece a figura da mãe, mas se aconteceu como aconteceu comigo, ele tem direito, e não tem o que fazer. É um direito que cada um tem. Sabe, irmãos, isso é uma coisa tremenda. Agora, o que me chama a atenção aqui também é que esses filhos tomam uma decisão muito difícil. Primeiro,
A Bíblia fala que ele era mais novo, então devia ser uma pessoa tanto amadurecida. E a nossa falta de amadurecimento, diga comigo, amadurecimento. Mais uma vez, mais forte. Mais uma vez. Amadurecimento. Você não fica pensando, porque você pegou uma faculdade, porque agora você é formado, porque agora você é chamado de doutor, que você sabe de tudo. Sabe não. Tem coisa que a gente aprende nas faculdades que são transferência de conhecimento. Diga comigo, transferência de conhecimento. Mais uma vez. Mas isso não quer dizer que você tenha sabedoria suficiente para isso. Às vezes a gente aprende na faculdade a parte da teoria, mas quando parte para a prática, aí as coisas mudam. E ainda mais se o indivíduo não tiver a sabedoria que vem de Deus. Porque sabedoria não se aprende em faculdade. Sabedoria vem da parte de Deus para o indivíduo. Porque tem tanta gente que estão cheio de faculdades, doutorado, mestrado, sei lá o quê, pós-doutorado, pós-mestrado, e que fazem bobagem. Há pouco tempo vocês viram como que o Lava Jato prendeu tanta gente. Não prendeu gente bobo. Prendeu só gente de colarinho branco, pessoas que eram sábias. Mas eles eram muito entendidos, porque aprenderam a transferir esse conhecimento, mas não tinha sabedoria. E a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando o indivíduo não teme a Deus, tudo que ele aprende pode ser jogado no lixo. Então precisa primeiro buscar, como diz Tiago, buscar primeiro se tem alguém falta de sabedoria, tem que buscar a Deus. Porque a única fonte de sabedoria, ela vem da parte do Todo-Poderoso. Aleluia. A imaturidade. Eu poderia falar muitas coisas sobre maturidade. Entre elas eu posso citar, por exemplo, a imaturidade de José quando estava na casa do pai. Ele era imaturo. A Bíblia diz claramente que quando ele foi vendido, ele tinha 17 anos. 17 anos. Ele não tinha amadurecimento suficiente para enfrentar o governo egípcio. Ele não tinha essa maturidade. Então ele sabia fazer alguma coisinha que Deus colocou na mão dele. Daí a pouco os irmãos, muito ciumados, pegaram ele e jogaram ele numa cova. Depois fizeram armação contra ele, venderam para os ismaelitas. Ele foi para a casa de Potifar como escravo. E ele depois foi assediado. E depois do assédio, ele foi para a penitenciária. E depois foi esquecido 2 anos. E da penitenciária, ele foi ser o governador do Egito. Quantos anos ele tinha? 30 anos. Então, se você somar os 17 menos 30, dá 13 anos. Para ele chegar ao ponto de amadurecimento, ele passou por diversas fases da vida. E entre eles, a oposição dos seus próprios irmãos. A dificuldade de se encontrar sozinho numa cova. A dificuldade de ser vendido para um povo estranho. A dificuldade de estar numa casa quando alguém daquela casa começou a lhe assediar. Depois ser preso e ficar esquecido naquela prisão. Então levou 30 anos. Gente, às vezes nós queremos fazer as coisas sem mais, sem menos, sem perguntar para ninguém, sem tomar decisão com ninguém, mas a primeira coisa que você tem que aprender é
ouvir conselho. Diga comigo, conselhos. Mais uma vez. Conselho. Se você não aprender a ouvir conselho, você nunca vai ter condições de fazer alguma coisa. Porque você não é o super inteligente. Tudo que nós sabemos, podemos ter falha no que sabemos. Mas quando nós trocamos ideia, uma cabeça pensa bem, mas duas podem pensar melhor. Aleluia! E eu não estou muito preocupado que você dê aleluia ou não. Mas eu estou preocupado que você ouça o que o Espírito de Deus quer que você ouça. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a bendita e magnífica palavra de Deus. A imaturidade foi um problema que levou José, a maturidade levou José a ser governador do Egito, além da operação de Deus na sua vida. No momento certo, ele saiu. Ah, pastor, mas eu queria chegar rápido. Tudo bem, você pode chegar rápido. Se Deus estiver no negócio, você pode chegar rápido. Mas tem coisa que Deus não está interessado. Sabia? Tem Deus que Deus não está interessado. Você está interessado numa coisa que na tua visão pode ser uma visão até bonita, até mais ou menos boa, mas não é a visão que Deus quer te dar. Às vezes Deus quer te dar muito maior do que você imagina. No caso de José, por exemplo, que eu estou abrindo aqui um parênteses, dizendo que o esquecimento de José no cárcere foi uma bênção. Ah, pastor, mas ninguém se lembra de mim. Até falei para alguém nem se incomodou comigo. Mas se lembre que quando José estava na penitenciária, e os dois homens lá revelaram um sonho, aí o padeiro Mor recebeu a interpretação de José, que ele ia morrer. Então qual é a vaga que sobrou para José? Seria a vaga de padeiro. Se o homem tivesse se lembrado dele, ele ia ser padeiro. Mas como Deus não queria que ele fosse padeiro, sabe o que acontece? O homem esqueceu dele. Aí ele não foi ser padeiro, mas passou o tempo, aí Deus não deu a ele uma padaria ou serviço de padeiro, mas deu a ele o governo do país para recolher todo o trigo da região e distribuir pão para o país inteiro. Tem coisa que você está chorando por tão pequena coisa, quando Deus quer te dar uma coisa bem maior. Fique na vontade de Deus, espera em Deus, e na hora certa, Deus vai te exaltar. Xeramá, carabachuri, andalamas. Xanabacá, xuri, andamais. O homem tinha 2 filhos, mas esse era um homem imaturo. A sua imaturidade fez com que ele pegasse os bens e saísse gastando sem mais, sem menos. Quando o indivíduo não sabe quanto custou para ganhar, ele pode gastar com a maior facilidade, porque não sabe quanto custou para ganhar. Por isso, herança sempre é diferente de legado. Herança, quando alguém recebe pela imaturidade, ele pode gastar rapidamente. Eu já vi quantas pessoas que deixaram grandes fortunas. E o indivíduo, por exemplo, eu conheço um indivíduo que eu acompanho há muito tempo. Ele deixou uma herança para 2 filhos. Um viciado em drogas. E o outro, mau administrador. O viciado em droga, dentro de um ano, ele gastou 4 milhões. Jogou fora. E agora está precisando ser interditado, porque para não jogar o resto fora. Então, o que a Bíblia está nos ensinando aqui, que esse imaturo, ele pegou e saiu gastando. O irmão falou uma coisa que pode ter feito, pode não, mas ele gastou. E a Bíblia diz assim que ele foi para uma terra longínqua. Por que não foi perto da casa do pai? Por que não foi, voltou lá em vez de coisa, pai, eu peguei a herança aqui, como é que eu faço que eu gasto isso aqui?
fazer pelo menos como fez a mulher viúva, que era mulher dos filhos de profeta, que na hora do aperto procurou o homem de Deus. Homem de Deus, eu estou aqui, vão levar meus filhos escravos. O que eu faço? O que você tem? Eu tenho um pouco de azeite. Então vai lá, toma muitos vasos vazios, muitos e não poucos, traz para dentro da tua casa e despeja um no outro, e assim vai acontecer. E a mulher assim fez. Eu quero primeiro dizer aqui algo maravilhoso para você. Diga comigo assim: amizade. Mais uma vez. A amizade. Construir a amizade. Pastor, mas é difícil construir amizade. Não importa. A amizade é via de mão dupla? Porque você tem que fazer alguma coisa e alguém tem que fazer alguma coisa para você, para se tornar bons amigos. Porque aquele amigo que só quer usurpar o outro não é amigo, né? Então, a amizade, às vezes, você tem que ceder uma parte de si, seja ela qual for, para poder construir amizade. Mas a Bíblia diz que existem milagres que só vai acontecer do tamanho da amizade que você tem. Diga comigo: há milagres que vai acontecer do tamanho da amizade que construímos. Amém, glória ao Senhor. Vai acontecer do tamanho da amizade que nós construímos. Se você tem muitos amigos, você tem muita possibilidade de receber milagres através dos seus amigos. Isso é bíblico, pastor? É bíblico, né? Pensa na mulher a viúva de Naim. Ela não tinha dinheiro, mas ela fez amizade. E a Bíblia diz que ela não velou o seu defunto sozinho, porque tem pessoas que são tão ruins na vida e na hora do velório é obrigado a ficar sozinho com o seu defunto. Fez amizade. Quem manda? Mas tem outros que têm amigos, são tantos amigos, que ele não fica sozinho. Era a viúva, mas apareceu uma multidão. E eu poderia dizer que a amizade é coisa assim que constrói. Por exemplo, se você lê o livro de Jó, você vai encontrar que Jó ficou pobre, doente, mal, sem nada, né? Mas chegou lá no final do livro de Jó, você vai encontrar que Deus deu graça aos amigos de Jó e aos parentes de Jó, que se lembraram de Jó e levaram alguma coisa para Jó, e Jó ficou muito mais rico do que era antes. Então, tem gente que não faz amizade nem com os parentes. Eu não gosto da minha sogra. Por que não gosta? Porque você não quer investir nela. Por que você não gosta da sua sogra? Porque ela é cria que você não tem paciência com ela. Por que você não gosta da tua sogra? Eu não gosto dela porque ela fala mal de mim. Por que fala mal de você? Porque muitas vezes você dá lugar para ela falar. Mas seja bonzinho com a tua sogra, seja paciente com a tua sogra, que ela vai fazer mais do que você imagina. Não existe ninguém ruim quando ele é bom. O indivíduo é bom. Não existe nada, ninguém é ruim quando existe alguém bom. Você acaba vencendo a ruindade com a bondade. E a Bíblia diz: não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Aleluia! E aqui, nesse mundo de tanta coisa que ferve dentro de mim, eu poderia dizer para vocês, mesmo sabendo o nome dela, gostaria muito de saber, se vocês são bons estudantes da Bíblia, o dia que descobrir, por favor, fale do nome dela para mim, que era a mulher de Noé. Que mulherzinha! Eu não sei o nome dela, não sei como é que era a cor dela, o tamanho dela, mas uma coisa eu sei, que a mulher de Noé foi uma mulher e tanto. Convenceu as 3 noras a entrar numa arca. Não só convenceu a entrar na arca, mas convenceu elas a trabalhar também. Porque sogra fazer a nora trabalhar, isso não é tão fácil assim não. Mas ela conseguiu. Eu tive uma réplica perfeita da arca nos Estados Unidos. Existe nos Estados Unidos
um americano que fez uma réplica da arca. Eu estive lá. Se vocês forem lá, é um monumento extraordinário. É uma coisa fantástica. Eu estive no primeiro andar, no segundo andar, no terceiro andar. É uma coisa fenomenal. Como que uma mulher incentivou as noras a ajudar a construir a arca? E mais do que isso, entrar na arca. Porque a visão não era da mulher de Noé, a visão era de Noé. E a mulher acreditou na visão do marido, porque tem mulher que não acredita na visão do marido. Está na hora de você ser um pouco mais crente. Se o teu marido é espiritual e Deus falou com ele, acredita no que Deus falou com ele e ajuda ele a desenvolver essa tarefa. Xeramaka, Surianda mais. Ajudar, ensinar e convencer as meninas colaborar na construção, serviço pesado. Se vocês um dia for lá, eu tenho aqui no meu zap, aqui, no meu telefone aqui, eu tenho até a fotografia. Eu fiquei admirado. E mais do que isso, ficaram 1 ano e 17 dias fechado numa gaiola. Você não consegue nem ficar 15 dias. Meu Deus, eu não quero saber daquela velha, não. Ô velha que parece uma caninana. Mas ela conseguiu fazer isso. Não sei como é que é o nome dela. E pode estar na certeza. O filho não pecou, mas as filhas não. Aliás, as noras não. As noras não. As noras ficaram firmes. As noras não mudaram de direção. Mesmo depois que a arca ela parou em determinado lugar, que eles saíram para fora, elas não, na Bíblia não dá nenhum registro de que elas fizeram vergonha para Noé, o cabeça da casa, para a sogra, e enfim, a Bíblia é clara nesse sentido. Irmãos, Deus nos ajude, que vivemos em família. A tua família é a única herança que Deus tem. Ah, pastor, mas a casa, que casa? Casa dada. Mas é carro, que carro? Né? Ah, mas é o cachorro não diz que te ama. O cavalo não diz que te ama. O cabrito não diz que te ama. E não vai te abraçar, pode te lamber, mas te abraçar não. Sabe, irmão, o importante quando você chega a uma certa idade da vida é alguém chegar perto de você: papai, mamãe, estou aqui, eu te amo, vim te dar um abraço, vim te dar um beijo, eu vim conversar com você, eu vim estar com você, hoje é o teu aniversário, trouxe um presente para você, hoje eu trouxe um buquê de flores para você, porque mais vale uma flor em vida do que 1000 coroas depois de morto. Estou falando demais. Quer que eu pare? Então, o mais novo era imaturo. Pegou dinheiro e esbanjou. Aí começou a faltar tudo. E começou a faltar, irmãos, aqueles amigos de churrasco, sabe? Aqueles amigos que você convida e enche a casa. Esses amigos nem sempre são teus amigos. Às vezes fazem igual o espanhol que eu tive lá em Arapongas. Ele aproveitava os aniversários e quando ia terminando o aniversário assim, ele arrumava uma sacolinha e ia juntando tudo que tinha lá na mesa, pondo na sacolinha para levar para casa para passar a semana. Você não faz isso não, né? Sabe, irmão, amigo verdadeiro não aparece só em período de festa. Ele aparece quando você está doente, quando você não recebeu o salário ou está desempregado, ele aparece na tua casa. Quando você não tem nada que oferecer, ele diz aqui: eu vim aqui hoje oferecer o meu ombro amigo para você. Eu não tenho muita coisa, mas o que eu tenho
repartir para trazer para você. O amigo não é aquele amigo que só aparece nos momentos quando você pode oferecer. Mas os amigos podem aparecer, os bons amigos aparecem na hora que você não tem nada o que dar, o que oferecer. Eu estou na pior. O amigo bate na tua porta e fala: você está na pior, mas eu vim aqui repartir o que eu tenho com você. Não tenho muito, mas o que eu tenho eu vou repartir com você. E foi isso que aconteceu com esse moço. Esse moço gastou na hora que tinha, pagava a mesada, fazia tudo, e foi, e aonde não se põe, só gastando, acaba. Sabe o que aconteceu? Aí ele teve que procurar serviço. E procurar serviço, irmão, não é fácil. Eu poderia passar tantas horas falando sobre a questão do profissionalismo. Eu vi aqui a minha filha dizendo para as pessoas: estudam. E agora mesmo passamos ali em Engenheiro Beltrão, encontrei uma mulher casada, que já está com filho, mas quando ela era criança, eu tive que encontrar com ele, eu falei: menina, estuda. Menina, vai para a escola. Mulher, principalmente, vai para a escola. Porque tem os marmanjos, os maridos irresponsáveis, que às vezes se aproveita muito da mulher. Até porque quando ela ganha muito dinheiro, ele faz questão de casar com ela. Ele não casa por amor, mas casa porque ele tem o que oferecer. E as mulheres têm que estar de olho aberto. Porque se você não estuda, se você não se profissionaliza, se você não tem a tua independência financeira, você pode ter um problema, porque pode ele sofrer alguma coisa na caminhada da vida, um acidente, um derrame, enfim, qualquer coisa. E se você não tem independência, como é que você vai sobreviver? Aí você vai sofrer, você vai ter problema. Então vai para a escola, estuda, se profissionaliza. E não fica só esperando pelo marido. Mulher muito dependente do homem. Quando morre, não sabe dirigir carro, não sabe pagar uma conta do banco, não sabe resolver nada. Porque ela, tudo que precisa é o marido que faz. Sai dessa dependência. Seja uma adjutora, seja uma ajudadora, estuda, porque se um momento o marido não puder fazer, você vai poder fazer. Você vai sobreviver, você vai dar condições para os seus filhos. E existem aqueles bonitões que quando a mulher é novinha, bonitinha, arrumadinha, ele quer ficar com ela. Aí quando a mulher já chega com as rugas, já não está com o corpinho tipo violino, né? Para não dizer violão. Aí o cara: não quero mais você não gostei de você, sei lá o quê, eu casei com você, mas eu amava, agora não amo mais, e daí? Como é que vai ser? Pastor, isso não vai acontecer comigo. Pode ser, Deus te abençoe, que nunca aconteça isso com você. Mas outras não têm a mesma sorte que você tem. E se acontecer isso com você, você não pode morrer de fome, você não pode ficar na rua, você não pode deixar os seus filhos perecer, você não pode ficar dependente dos outros, você tem que ter a sua própria sobrevivência. E você pode ser uma pessoa diferente. Quando a mulher ela é rica, ou ela é boa profissional, o cara pensa 10 vezes para largar essa mulher. Quando a mulher é boa profissional, é famosa, enfim, na beleza não é só no corpo. Porque às vezes a beleza do corpo, isso desaparece com o tempo. Às vezes ela é bonita quando ela é nova, é até uma miss, né? Mas quando vai passando o tempo, ela pode ficar mais enrugada de que maracujá sapecado de fogo. Aí a beleza foi-se embora, e o cara, como é que vai fazer? Mas quando ela tem uma beleza que não é a beleza do rosto, não é a beleza do corpo, mas é a beleza interior, é a beleza da sabedoria, da responsabilidade, do temor, do caráter. Quando é a amizade da amabilidade. Enfim,
quando ela é pessoa que sabe ganhar dinheiro, que ela sabe se ater em meio à sociedade, que ela sabe conquistar, que ela é empresária, que ela é empreendedora. Sabe o que acontece? Esse homem vai pensar 10 vezes para largar essa mulher. Eu vou achar, onde é que eu vou achar uma mulher como essa? Aonde é que eu vou achar? Não, ela está feinha assim, mas eu vou continuar com ela. Ah, ela está enrugadinha assim, mas eu não sou bobo. Entendeu? Então, pastor, mas, meu Deus, o senhor vem falar coisas assim, pastor. Tá bom, nós vamos terminar já, que eu quero terminar um pouquinho antes do horário que foi me dado aqui. Esse gastou tudo. Foi arrumar serviço, não tinha serviço, e para judeu o serviço que ele foi fazer era o pior serviço. Cuidar de porcos. Cuidar de porcos para judeu é o pior serviço. Serviço que não tinha mais aonde ir. E tem gente que está aí, eu não sei aonde vou mais. Então volta atrás, conserta com Jesus, tenha temor a Deus, respeite os outros, principalmente o teu cônjuge, e siga em frente, porque Deus pode recuperar a tua vida perdida. Deus pode recuperar a tua vida perdida, sim, Senhor. Há um texto aqui que me chama a atenção. Uma palavra que me chama a atenção. Cair em si. Diga comigo, cair em si. Cair em si. Mais uma vez. Quer dizer, ter noção do passado e se preocupar com o presente. Ele perdeu tudo, estava em má situação, mas ele teve uma visibilidade do futuro. Ele olhou para o que o seu pai fazia. Passou como um filme na cabeça dele. E aí, então, ele começou a aprender umas lições, que a gente só não... Tem gente que só aprende lição, porque nós temos duas formas de aprender lição. Uma lição a gente aprende como vocês estão aprendendo aqui. Estão ouvindo, pode aprender essa lição, pode ser boa para você. Mas tem outra lição que você só aprende com o teu próprio prejuízo. Tem lição que só aprende através da palavra, tem lição que você aprende através dos erros dos outros, e tem outra lição que você aprende à sua própria custa. Quando você aprende com os erros dos outros, o outro está sofrendo, para você não vai custar nada essa lição. Você aprendeu com os erros dos outros. Ele errou, não vou errar, fazer o mesmo erro. Então, não vai custar nada para você. Agora, quando você erra, quando você vai pagar com os teus próprios erros, isso custa muito. Isso custa dor, isso custa sofrimento, isso custa tempo, isso custa 1000 coisas. Então, o que me chama a atenção é que passou um filme na cabeça dele. E eu gostaria de chamar a atenção aqui de quem é empresário. Tem empresário aqui? Levante a mão. Levante a mão. Quantos empresários tem aqui? Ah, tem ali. Tem vários empresários aqui. Obrigado, irmãos. Eu quero chamar a atenção dos empresários. Meu irmão, eu poderia passar aqui uma meia hora falando sobre essas questões. O que me chama a atenção desse homem, a capacidade desse homem gerir a sua empresa, a sua fazenda. A primeira coisa é que ele sabia o como lidar com os seus empregados. Tem patrão que ninguém gosta dele. Ninguém está interessado em trabalhar com ele. Porque, primeiro, munheca. Não paga o salário justo. A outra coisa é que ele suga demais. A outra coisa é que ele é muito crica demais. A outra coisa é que ele quer um empregado perfeito. Não existe isso. Então, a melhor coisa que as pessoas têm, que hoje nós vivemos um mundo capitalista, onde tudo é globalizado, então as pessoas têm, às vezes, a sua própria empresa, tem formas 1000 de tratar os seus empregados. Tem empresa, por exemplo, que tem psicólogo, viu que o camarada está fora, está estressado, manda para o psicólogo. Tem camarada que às vezes está com a cabeça quente, não desenvolve bem a tarefa, aí ele dá um lazer para o indivíduo, umas férias para o indivíduo.
Aí o indivíduo não quer ganhar sozinho, ele reparte um pouco da participação dos lucros com a pessoa, porque o bom empregado você não acha em qualquer esquina. O bom empregado é difícil de encontrar, e se você lapida esse bom empregado, e tem que dar a ele a condição dele sobreviver com você, porque senão ele sai da tua empresa e ele vai colocar outro na esquina e vai ser ainda o teu opositor. Então, quando você remunera bem esse empregado, ele nunca vai sair de você, ele vai ser a pessoa que vai te ajudar, e você vai ganhar muito mais, porque é melhor, diga comigo, é melhor trabalhar com 10 do que trabalhar por 10. Se você trabalhar por 10, você vai morrer antes do tempo. Mas se você trabalhar com 10, você fizer alguma coisa, é 11. Todas as multinacionais, elas só crescem quando os patrões sabem compartilhar todo o serviço com os seus empregados. Quando ele passa a lapidar o empregado de tal maneira que ele passa a ter confiança nele. Então é melhor você trabalhar com 10 do que trabalhar por 10. Quando você trabalha por 10, você morre do tempo. Mas quando você trabalha com 10, você vai crescer muito mais. Isso aí poderia falar 1000 coisas sobre isso. Mas o que me chama a atenção é que esse moço voltou para casa. Porque o pai tinha uma capacidade enorme de gerir os seus empregados. E ele disse, eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu não posso ser chamado filho, porque a herança eu já peguei, já gastei, já joguei fora. Agora eu posso considerar como um dos seus empregados. Se ele me der um emprego, ser tratado como empregado, já está ótimo demais, já está bom demais. Então, prefiro isso. E sabe, eu não posso continuar, eu tenho que terminar, dizendo assim, ele voltou para casa, aí ele foi surpreendido. Diga comigo, eu posso ser surpreendido. Porque ainda existe pessoas generosas. Amém. Glória a Deus. Esse homem era generoso. Quando o filho veio, recebeu, trocou sapato, roupa, anel no dedo, festa, e ele se sentiu bem porque o filho voltou. Mesmo que tinha direito de herança, mas o pai não cobrou nada disso. E eu não vou falar sobre o outro filho, e nem vou continuar falando sobre esse filho, porque o meu tempo acabou. Deus abençoe.